Olá, bem-vindo ao projeto Mulheres Sem Crise. Aqui eu trago informações valiosas para mulheres que desejam se livrar das suas crises de ansiedade. Eu sou a psicóloga Natália Moreira e eu ajudo mulheres a se livrarem das crises de ansiedade em pouco tempo. Bom, esse tema é importantíssimo e existem várias dúvidas, existem várias confusões, existem muitos mitos em relação a esse tema. Então eu resolvi fazer uma série de vídeos para ajudar as pessoas que possuem crise de ansiedade, especialmente as mulheres, que são o público mais atingido por esse sintoma. Bom, então vamos lá. Para começar, antes de falar propriamente das crises de ansiedade, eu quero falar sobre ansiedade. É necessário primeiro a gente diferenciar ansiedade de medo, porque existe uma confusão muito grande, como se ansiedade e medo fossem a mesma coisa. Bom, então vamos lá. Para começar, então, vamos diferenciar. O medo é quando nós estamos diante de um perigo real, é uma emoção natural de defesa. Quando a gente está diante de algo que possa ameaçar a nossa vida ou a nossa integridade física. Né? Então, por exemplo, você está andando numa rua e você está sozinha e de repente você vê um cachorro e esse cachorro ele está rosnando para você e ele começa a correr na sua direção. Eu imagino que você nesse momento vai ficar assustada, vai ficar com medo, como qualquer ser humano estaria no seu lugar. Né? Então, essa é uma analogia, né, do que seria o medo. É um exemplo do que seria o medo, porque existe sim um risco real que ameaça a integridade física e até a vida. Então, numa situação como essa, o medo, né, que é essa reação que a gente sente diante de um perigo real, ele tem um objetivo, que é fazer com que nós estejamos preparados, né, tanto fisicamente como psicologicamente, para nos colocarmos em uma situação de segurança. Então a gente é preparado para agir ou para reagir, melhor dizendo, diante de um perigo que possa nos afetar aí e causar algum dano, tanto à nossa integridade física quanto até mesmo à nossa vida. Então esse é um exemplo de perigo real. Então o medo nada mais é do que uma reação de defesa, que faz parte de um instinto natural de preservação. Todo ser humano tem, né? Ou pelo menos, né, nos casos normais, né, o ser humano comum, ele tem esse instinto de medo. Por quê? Porque nós precisamos disso para garantir a nossa sobrevivência. Do contrário, nós não conseguiríamos identificar situações onde a gente estivesse em risco. E isso ia trazer graves danos. Talvez até sem isso, nós nem estaríamos mais vivos, né, enquanto humanidade. Então, o medo é uma reação importantíssima de defesa para que a gente garanta a nossa existência, né, a continuidade da nossa existência. Bom, então, isso aqui que eu acabei de exemplificar é o que a gente pode chamar de reação de luta ou fuga. E tem esse nome mesmo, é chamado dessa forma. Por quê? Porque é uma reação tanto fisiológica quanto emocional, psicológica, para que a gente seja preparado para lutar ou para fugir. Por isso que tem esse nome, luta ou fuga. Né? Porque a gente pode escolher, por exemplo, lutar diante de uma ameaça. Né? No caso do cachorro, eu acho que não seria muito viável, não. Acho que seria mais viável fugir, mas enfim, pode ser uma situação onde lutar seja melhor, né? Em outras situações, fugir é melhor. Mas o que eu quero dizer é que essa reação instintiva, natural, esse mecanismo de defesa humano, ele é uma reação que nós precisamos ter. Né, e que é chamado aí de reação de luta ou fuga. Bom, dito isso, vamos agora então para a ansiedade. A ansiedade é quando nós nos sentimos ameaçados sem que haja uma justificativa de um perigo real que afete a nossa integridade ou que afete a nossa vida. Né? Então, como eu disse, o medo ele é uma reação que tem esse princípio, né? Nos poupar, né, nos preservar diante de algo que afete, que possa afetar diretamente a nossa integridade física ou a nossa vida. No caso da ansiedade, não existe esse perigo real que afete a integridade ou que afete a vida. Né? Existe uma sensação de ameaça, porém, ela é injustificada diante do risco,
né, que se corre. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro, né? Por exemplo, vamos lá então, uma pessoa que ela está segura na sua casa, e aí de repente ela começa a imaginar lá que a sua casa pode ser invadida a qualquer momento. Mas poxa, ela está na segurança da casa dela, né? Aquilo não está acontecendo, ela não está sendo, a casa dela não está sendo invadida naquele momento, ela está só imaginando. Né? Essa imaginação é o que a gente chama de expectativa catastrófica, né? A pessoa está criando ali uma fantasia de que a casa dela pode ser invadida, mas aquilo está só no plano da imaginação. Aquilo não está acontecendo. Ou seja, isso é um exemplo de ansiedade, porque não existe um perigo real, não está acontecendo naquele momento um assalto, por exemplo, né? Ela não está vivenciando nenhuma situação naquele momento que afete a sua vida ou a sua integridade física. Aquilo está só no plano da imaginação dela, do imaginário dela. Então, a ansiedade, ela na verdade é uma distorção deste instinto de preservação natural que a gente tem e que a gente chama de medo. Né? Entenderam a diferença? É muito importante fazer, né, essa distinção. Bom, eu vou explicar por que é importante fazer essa distinção lá no final, mas provavelmente você também já deve estar entendendo, né, por que é importante. Mas vamos lá. Existem casos também em que existe sim algum certo risco. Por exemplo, né, você tá para conhecer alguém e alguém importante. Né? Muitas pessoas ficam com um receio muito grande dessa pessoa que eles vão conhecer não gostarem dela. Né? É muito comum isso em situações sociais. Né? Você está, às vezes, numa rodinha de pessoas e aí alguém te pede uma opinião e aí você fica, né, com aquele medo, com aquela apreensão, com aquela sensação desconfortável diante dessa possibilidade, né, das pessoas não gostarem de você, ou diante de alguém te ridicularizar, ou diante de alguém confrontar a sua opinião, enfim, diante de alguém não gostar, né, do que você vai dizer ou até mesmo de você. Esse risco, ele é um risco que não justifica essa reação tão grande de apreensão, né, porque não afeta a sua integridade física e muito menos a sua vida alguém não gostar de você. Né? Alguém não gostar da gente, alguém não gostar da nossa opinião, não é tão problemático assim. Inclusive, é a coisa mais comum que existe, né? Então, aqui a gente consegue ver essa distorção do instinto de preservação. A pessoa está se sentindo extremamente ansiosa, ela está se sentindo extremamente em risco, né? Porém, o que pode realmente acontecer, e muitas das vezes, né, raras exceções onde uma opinião pode causar um risco à vida, né, nas situações naturais, normais do nosso dia a dia, isso não oferece tanto risco assim. Então aqui a gente vê a diferença básica entre medo e ansiedade. Né? É justamente a situação em si, é justamente o que está acontecendo. Né? Bom, existem vários exemplos de ansiedade. Eu já dei alguns aqui, esse nervosismo, essa preocupação diante de situações sociais. É muito comum, pessoas que têm muito, chega a ter um pânico de situações sociais onde ela possa se expor, muitas vezes até de gravar um vídeo, muitas vezes até de postar alguma coisa nas redes sociais, ou até mesmo situações reais mesmo, de uma rodinha de amigos, onde alguém pergunta a opinião dela, onde ela vai conhecer uma pessoa nova, Então, essa ansiedade, essa apreensão diante dessas situações sociais é exemplo de ansiedade. Por quê? Porque não existe um perigo de integridade física, não existe um perigo que afete a vida daquela pessoa. Bom, existem outros também, essa sensação de apreensão que muitas vezes é vaga, Às vezes a pessoa não está acontecendo nada na vida dela ali que que possa deixar ela apreensiva, mas ela tem uma sensação ali de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, Ela tem pensamentos negativos, enfim. Isso que a gente chama de expectativas catastróficas é um exemplo de ansiedade. E é muito comum, infelizmente. Muitas pessoas possuem essa sensação constante de apreensão, mesmo quando a vida supostamente está boa, mesmo quando a pessoa não consegue identificar nenhum grande problema na vida. Então, isso também é outro exemplo de ansiedade.
Exemplos comuns também de ansiedade são fobias, né? Fobias, geralmente fobia é específico, né? Por exemplo, a pessoa tem uma ansiedade gigantesca de agulha, né? Ela sabe que a picada vai durar pouco tempo, ela sabe que, né, nunca aconteceu nenhum problema nas vezes que ela se vacinou, que ela tomou injeção, mas ela não consegue não ficar extremamente apreensiva, nervosa diante da possibilidade de tomar uma injeção, por exemplo. Então isso é uma fobia, né? Fobia de altura, né? A pessoa sabe que ela está ali segura, mesmo estando num lugar alto, ela sabe que, né, nada vai acontecer, ela sabe que está tudo bem, né? Que ela está em segurança ali, porém ela não consegue deixar de ficar extremamente apreensiva, ansiosa, inquieta por estar na altura, né? Bom, então, e tem pessoas que têm reações fisiológicas muito agudas, né? Coração acelera, respiração ela também acelera, ela começa a suar frio, começa a tremer, começa a sentir um aperto no peito, diante dessas situações que eu falei, né? Exposição social, essas expectativas catastróficas, as fobias. Então, tudo isso é sinal de ansiedade, né? Porém, como a gente, né, pode perceber, os sinais físicos da ansiedade são muito parecidos com os sinais físicos do medo, por exemplo. Quando a gente está diante de um perigo real, né? Uma pessoa, por exemplo, do exemplo que eu citei, né, que está diante ali de uma situação onde ela pode ser atacada por um cachorro na rua. Muito provavelmente o coração dela vai acelerar, né? E aí a respiração vai ficar também acelerada, ela vai começar a suar e as pupilas vão dilatar, né? Em seguida uma descarga de adrenalina muito grande vai ser liberada na corrente sanguínea dela, né? Para que ela possa tomar alguma atitude, que é o que a gente falou, né? Reação de luta ou fuga. E aí a gente percebe a similaridade, né? Porque na ansiedade, muitas vezes, as reações são muito parecidas, chegam a ser idênticas. Só que, para a gente distinguir, então, medo de ansiedade, essas sensações físicas, no caso da ansiedade, elas são injustificadas diante do risco, né? Porque o risco que a pessoa está correndo ali no caso da ansiedade, ele pode nem mesmo existir, ou então ser muito pequeno, como, por exemplo, alguém não gostar de nós, né? Então, só para sintetizar, no medo existe a presença de um perigo real que afeta a nossa integridade física ou até mesmo a nossa vida. Já na ansiedade, não existe a presença de perigo real, que ofereça esse risco, né? À vida ou à integridade física, né? É uma, digamos que, supervalorização, né, do risco envolvido, né? Bom, então vamos lá. O que são, então, crises de ansiedade, né? Dito isso, né, tudo que nós falamos até aqui sobre a ansiedade, o que a gente pode perceber? A pessoa que vive dessa maneira, né, que tem esse hábito de ficar constantemente preocupada, que fica sob um estado de alerta, né, imaginando coisas ruins que podem acontecer, essa pessoa que tem dificuldade de se expor, né, e que fica muito angustiada diante de situações sociais. O que tende a acontecer com essa pessoa? Com o passar do tempo, né, essa pessoa ela tende a ficar muito tensa, porque a ansiedade, né, assim como o medo, geram tensão. Né? A pessoa, quando ela está lá diante de um risco real, ela vai ficar tensa. Inclusive, ela precisa ficar tensa para ela conseguir agir. Só que, como nós vimos, na ansiedade não funciona assim, porque na ansiedade não existe um perigo real. Né? A pessoa fica extremamente tensa, porém não há nenhuma luta, não há nenhuma fuga a ser feita, não há nenhuma providência a ser tomada. Né? É um turbilhão de emoções que ela sente, porém aquilo é só dentro dela. Né? Não se justifica com as situações que ela está vivendo naquele momento. Então, viver constantemente dessa maneira gera muita tensão. E essa tensão ela vai se acumulando ao longo do tempo. Né? Então, o que vai acontecer num determinado momento? Essa tensão ela vai se tornar tão grande, mas tão grande, que ela vai chegar no seu ápice. Né? Porque, como, né, existe uma frase muito conhecida, um ditado popular, tudo tem limite. Né? E nesse caso também. Né? A ansiedade ela vai gerando essa carga de tensão que vai se acumulando, e aí acontece o que nós chamamos de crise de ansiedade. Então, o que é uma crise de ansiedade? É o ápice da ansiedade. A pessoa já está extremamente tensa.
ela está extremamente carregada dessa energia, né? Que a gente chama, né? Porque a ansiedade, ela também é uma energia, né? Uma tensão muito grande. E aí, de repente, né? Quando menos se espera, ela tem uma crise, né? É como se fosse uma panela de pressão que está ali cozinhando um alimento e num determinado momento aquela pressão é tanta ali dentro da panela que a válvula é acionada, né? A válvula é acionada justamente para que aquela pressão saia, né? E não aconteça, né? Por exemplo, da panela explodir, no caso. Nesse sentido, nós somos muito parecidos com uma panela de pressão. Quando a gente fica muito tenso, né, sob forte pressão durante muito tempo, chega um momento em que essa pressão ela atinge um ápice, e aí é o que pode acontecer, né, nos casos aqui a gente está falando de crise de ansiedade. É o que geralmente acontece com as pessoas que ficam muito ansiosas durante muito tempo. Então acontece esse ápice. E aí, nesse momento da crise, né, acontece uma onda, a pessoa é invadida, né, por uma onda de sensações, ela é pega de surpresa, digamos assim, por uma onda de sensações. E aí acontece, né, e pode variar, mas geralmente acontece do coração acelerar, e aí ela já começa a suar, começa a tremer, começa a ficar ofegante, né, uma respiração curta e acelerada, né? E aí pode acontecer, vai depender do caso, mas vertigens é muito comum, né? A pessoa tem uma sensação ali também de que ela pode desmaiar. E pode acontecer também pensamentos catastróficos, né? O que é muito comum as pessoas interpretarem esses sinais, né, como se ela estivesse morrendo, como se ela fosse infartar, como se ela fosse ter algum problema grave ali naquele momento, né, que pode, por exemplo, levar ela a enlouquecer, algo assim. Isso é muito comum, né? E é o que a gente chama de crise de pânico, né? Bom, então isso é a crise de ansiedade, né? A crise de ansiedade, então, para sintetizar, é esse momento em que essa enorme carga de tensão ela vem à tona, né? E aí a pessoa está tão sobrecarregada que tem um momento ali em que isso explode, né? Isso vem de repente, né? E muitas vezes sem a pessoa estar diante de uma situação ali de ansiedade, né? Muitas vezes ela está tranquila, né? Se é que a gente pode dizer assim, mas na vida dela, naquele momento, não está acontecendo nada. Ela pode estar sentada no sofá da casa dela, né? Na segurança da casa dela, sem nenhum problema, assistindo um filme, né? E aí vem essa onda de sensações que a gente chama de crise de ansiedade. E aí, o que é muito comum de acontecer nesses casos? É muito comum que depois de uma primeira crise de ansiedade, ocorra uma repetição das crises, né? Uma após a outra. Isso é muito comum. E por quê? Porque como a pessoa continua vivendo do mesmo jeito, e aí eu vou trazer mais informações nos próximos vídeos, como não há nenhuma mudança em relação à forma como a maneira está vivendo, como a pessoa está vivendo, o que vai acontecer? A gente viu que a ansiedade, né, ela é uma somatória, né? A crise de ansiedade, ela é uma consequência dessa somatória de tensão ao longo do tempo. Então, como a pessoa ela vai continuar vivendo do mesmo jeito, o que eu quero dizer com isso? Ela vai continuar tendo essa extrema apreensão diante de situações sociais, ela continua com pensamentos catastróficos, ela continua vivendo sobre esse medo contínuo, esse estado de alerta contínuo. Vai chegar um outro momento em que isso vai chegar ao ápice de novo, né? Só que quando a pessoa chega na primeira crise de ansiedade, ela já está muito tensa, né? Que é o que nós acabamos de ver. E aí, para a segunda crise, é um passo, porque ela já está muito tensa, né? Imaginem uma bola de neve, né? Que já está muito grande. E aí, aquela bola de neve, ela não vai parar de rolar, né? Vamos imaginar uma bola de neve descendo numa ladeira que tenha muito gelo, né? Ela vai continuar aumentando. Então, da primeira crise para a segunda é um pulo, é um passo, né? Porque a pessoa continua vivendo daquela maneira, continua naquele modus operandi, e aí, né, inevitavelmente ela vai chegar no ápice de novo. Então, essa tensão ela não vai diminuir completamente, né? Ela vai chegar no ápice, e aí, né, como acontece na grande maioria das vezes, a pessoa vai de novo chegar nesse ápice e vai ter uma nova crise, então vai virar um ciclo vicioso. Né? Esse ciclo vicioso ele vai se acumular, né, durante o tempo. Então a pessoa ela não vai sair disso naturalmente. É muito raro as pessoas saírem disso naturalmente, né? Bom,
E o que que acontece na maioria das vezes? As pessoas, elas fazem uma interpretação equivocada daquilo que está acontecendo com elas, né? Elas costumam imaginar que elas estão doentes, né? Elas costumam, inclusive, é muito comum fazer uma peregrinação em hospitais, né? Atrás de médicos, né? Fazendo exames para procurar descobrir qual seria a doença que está causando isso. Né? E é tão interessante esse ponto porque tem muitas pessoas que nem acreditam no resultado dos exames. Né? Eu já atendi várias pessoas assim, que fizeram vários exames em busca de alguma doença que pudesse explicar as crises, e aí quando chegava o exame e não constava nenhuma doença, a pessoa não se dava por satisfeita. Ou ela repetia o exame, ou ela procurava outro médico, e ela não parava, não conseguia parar de pensar que ela estava doente. Então, isso é muito comum, né? Essa interpretação equivocada dos sintomas, né? É, justamente porque a pessoa não faz essa associação entre o modo que ela está vivendo, que é aquilo que eu falei, né? Esse estado de alerta constante e a crise. Né? Ela não consegue fazer essa associação, então ela fica procurando uma outra justificativa, né? Uma justificativa mais plausível, que seria, por exemplo, a doença, que é muito comum, né? As pessoas fazerem aí essa associação. Bom, eu já tive crise de ansiedade e crise de pânico, e não foi durante pouco tempo não, foi durante muitos anos. Entre os meus 21 e os meus 27 anos eu tive crise de ansiedade, então entre 2009 e 2016. E eu posso falar com propriedade o quanto que é angustiante, o quanto que é aterrorizante ter uma crise de ansiedade. Porque no meu caso não foi só crise de ansiedade, né? Foi crise de ansiedade e pânico. Eu me desesperei e eu achei que eu fosse morrer naquele momento. Eu me lembro muito bem que eu estava sentada no pátio, né, da empresa, ali onde eu trabalhava, era horário de almoço, eu estava tecnicamente tranquila, né, superficialmente, melhor dizendo, tranquila, não tinha acontecido nenhum problema grave naquele dia, só questões de trabalho mesmo, mas nada que tivesse me tirado, assim, né, do meu eixo, ou me deixado nervosa. Era um dia comum, como qualquer outro na minha vida. Né? Já tinha um tempo que eu trabalhava naquela empresa, então também não era algo que eu estava ali fazendo um treinamento, né? Estivesse ansiosa por causa disso, nada disso, já estava, né? Digamos que era uma vaga de emprego garantida, se eu posso dizer assim, né? E eu estava sentada no meu horário de almoço, já tinha almoçado, né? Então não estava com fome também, e de repente, sem mais nem menos, eu fui tomada. Acho que essa palavra é ótima. Eu fui tomada por uma onda de sensações que começou assim, né, a gente costuma falar do nada, né, mas começou de repente. O meu coração ele acelerou, mas ele já começou acelerado, assim como se ele fosse sair pela boca. Essa era a sensação que eu tinha. Né, então ele acelerou e aí eu já comecei a ficar, né, com as mãos suavam, tremiam. E eu comecei a ficar muito angustiada, eu comecei a sentir uma vertigem, e aí eu já achei que eu fosse morrer, e tudo aconteceu assim, em poucos segundos, eu não vou dizer nem minutos, não, em poucos segundos, eu já estava nesse ápice, assim. E eu me lembro que, como eu não sabia o que estava acontecendo, eu fiquei muito perdida, né? Eu nunca tinha tido aquilo. Aliás, eu nem sabia o que era crise de ansiedade, né? Eu não era psicóloga nem nada. Naquela época, eu trabalhava no escritório, nem sonhava em fazer psicologia, nunca tinha feito terapia na vida, então eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo comigo. Né? E aí eu fiquei perdida e eu pensei até em buscar ajuda. Eu pensei que tinha umas pessoas ali, né, um pouco mais afastadas de mim. Eu pensei em chegar lá e falar o que estava acontecendo comigo, explicar o que estava acontecendo comigo. Mas ao mesmo tempo eu pensava, como que eu vou explicar isso? Como que eu vou explicar? Meu coração começou a acelerar e de repente, assim, do nada, né, as pessoas não vão entender. Foi o que passou pela minha cabeça na época, né? Que as pessoas não iam entender, iam achar que eu tô louca, e o que que elas iam poder fazer pra mim, né, por mim, eu ficava pensando assim. Enfim, eu não procurei ajuda naquele dia, e foi o pior momento da minha vida, porque eu me senti completamente sozinha, angustiada, vulnerável, impotente e sem saber o que fazer. Acho que a impotência, ela é uma das sensações mais como é que eu posso dizer, mais fortes quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, pânico, né? Ela fica completamente impotente diante do que está acontecendo com ela. E aí o que que eu fiz? Eu, na hora, interpretei como se fosse um sinal de uma doença. Né? Eu fiquei imaginando que eu poderia infartar, que eu poderia ter um AVC, né? Que eu poderia enlouquecer. Então eu tive esses vários pensamentos ali
naqueles poucos minutos que durou. Eu lembro que durou cerca de uns 5 minutos, mais ou menos, aquela primeira crise, né? E aí eu tive várias, como eu disse, né? Como a pessoa que está ansiosa, né? Que está em estado de alerta, ela vive constantemente assim. Né? Eu me lembro que o medo, ele era uma sensação constante, mas na verdade não era medo, né? Era ansiedade. Nessas apreensões diante de exposição social, né? Essa apreensão, essa sensação de que alguma coisa ruim podia acontecer a qualquer momento, eu tinha constantemente isso. Ou seja, eu estava em estado de alerta o tempo inteiro. E aí, naquele dia, né, naquele fatídico dia lá em 2009, foi quando isso veio à tona pela primeira vez. Foi quando isso chegou ao ápice pela primeira vez. E aí veio aquela onda de sensações e aí minha primeira crise de ansiedade. Né? E aí, como eu não mudei nada, né, minha vida continua a mesma coisa, eu tive várias crises de ansiedade, mas inúmeras. Eu perdi até a conta, né? Porque de 2009 até 2016 e tinha dias que era pior, que eu tinha cerca de 10 crises no mesmo dia. Né? Eu tive uns períodos assim de menos crises, né? E aí tem ligação com coisas que foram acontecendo na minha vida, né? Que na época eu não identifiquei, mas hoje para mim é muito claro. E aí essas crises elas diminuíam, ficavam meses sem aparecer e depois vinha de novo, né? Geralmente associado também ao que estava acontecendo na minha vida. Né? Então, assim, eu falo com propriedade, com conhecimento de causa. Ter uma crise de ansiedade é algo muito, muito complicado para a pessoa que está vivendo. É desempoderador, né? A pessoa se sente completamente impotente e refém daquela situação. Bom, e qual que é, né, o benefício desse conhecimento que eu trouxe aqui? Em primeiro lugar, assim, né, se eu posso elencar os benefícios, o primeiro lugar seria diferenciar o que é normal do que não é. Né? É muito comum as pessoas dizerem que é normal sentir ansiedade. Né? Só que essa ansiedade que você sente com muita frequência, né, essa sensação de apreensão, essa sensação constante de que algo muito ruim pode acontecer a qualquer momento, esse medo constante de expor sua opinião, essa apreensão diante de se o outro vai gostar de você ou não, né, esse pensamento frequente em relação a situações sociais, isso não é normal, isso não é natural. Isso não é algo que é benéfico no sentido de preservar a vida, de preservar a sua integridade física, porque como nós vimos, é uma ansiedade, né, que é injustificável diante do perigo real, né, porque não existe esse risco tão superdimensionado na ansiedade, né? Mas aí você pode estar perguntando, mas eu não consigo não deixar de sentir. E eu sei muito bem disso. Não dá mesmo para escolher não sentir. Quem me dera, né? Lá quando eu comecei a ter as crises, quem dera se tivesse um botãozinho ali, né, que eu pudesse apertar, ou então um mantra que eu pudesse, né, repetir que me fizesse parar de sentir ansiedade. Realmente, não tem como escolher não sentir ansiedade. Isso está ligado a outras questões que eu vou trazer com o tempo aqui, né, para elucidar mais essa questão. Porém, né, a título assim digamos que, de deixar esse tema mais claro, a ansiedade ela não é natural como se costuma dizer por aí, como se costuma acreditar, né? O que é natural, o que é normal é o medo, que é diante de situações onde a gente realmente precisa tomar uma decisão, né, tomar uma atitude para colocar a gente em segurança, né? Para nos livrar daquele perigo que ameaça a nossa vida ou a nossa integridade física. Né? Todo o restante é ansiedade. E viver constantemente com ansiedade, viver constantemente nesse padrão, né, de estado de alerta constante, se sentindo em risco constantemente, isso não é natural, isso não é normal, isso é um problema, né, que tende a levar para as crises de ansiedade. Né? Geralmente, quando a pessoa já está nesse nível, né, de ficar o tempo inteiro com medo, o tempo inteiro preocupada, né, quando eu digo medo, é só para poder, né, associar, né, o que eu estou querendo dizer, mas na verdade é ansiedade, né, como nós vimos, não é medo, ela já teve uma primeira crise de ansiedade. Né, geralmente assim. E se ela não teve, ela está perto de ter, né, infelizmente. Porque como nós vimos, a ansiedade ela vai se acumulando, né? Vai gerando tensão, que vai se acumulando, e tende um dia a vir à tona, tende um dia a vir à tona, né? Tende um dia a irromper, digamos assim, né? A explodir, enfim. Né? Então, o primeiro benefício é esse, né? É identificar.
É perceber que se você está tendo, né, esses sintomas, se você tem essa ansiedade que não passa, você tem algo que não é normal, né? Você tem algo que não é do natural. Você tem algo para mais, né? Você tem aí uma distorção do instinto de preservação, né? Que é chamado de ansiedade. E qual que é o benefício disso? Gente, procurar ajuda. Procurar ajuda se você identificar que o seu caso se enquadra na ansiedade, nessa ansiedade constante, né? Por quê? Porque sem ajuda é muito difícil, eu diria que é quase impossível sair disso sozinho. Porque a pessoa sozinha ela não vai conseguir identificar o que ela precisa mudar na vida dela, o que ela precisa modificar, ressignificar para ela conseguir sair desse quadro sozinha. Né? Então, se a pessoa percebe que ela está digamos que nesse ciclo vicioso, né, de ansiedade, crise de ansiedade, ansiedade, crise de ansiedade, por aí vai, ela precisa procurar ajuda, né? Por quê? Para que isso não fique cada vez pior, né? Porque as crises de ansiedade, a ansiedade em si, como ela é cumulativa, ela tende a gerar cada vez mais sintomas, né? A pessoa vai desenvolvendo outras fobias, como foi no meu caso, né? A pessoa vai desenvolvendo, por exemplo, agorafobia, né? Que eu posso falar em outros vídeos aqui, né, abordar esse assunto. Então ela tende a desenvolver outros sintomas, justamente porque isso vai se acumulando dentro dela. Né? Então, procurar ajuda é o melhor a ser feito. É assim que a pessoa identifica que aquilo que ela está sentindo não é normal. Gente, quem dera se eu soubesse disso naquela época que eu tive minha primeira crise de ansiedade. Nossa, teria sido maravilhoso. Eu não teria sofrido por tanto tempo, né? Porque, como eu falei, eu fiquei, né, de 2009 até 2016 daquela forma. Né? Eu tive aqueles períodos onde tinha menos crises, onde elas ficavam meses sem aparecer, mas imaginem, eu não tinha nenhuma ideia de por que aquilo estava acontecendo comigo. Eu era completamente refém das circunstâncias. Né? Porque quando aquilo vinha de novo, eu não podia fazer nada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Então, o que me deixava impotente era a falta de conhecimento. Né? Então, conhecer, saber que não é normal, teria feito toda a diferença na minha vida. Porque, pasmem, eu achei que era normal. Né? Normal assim, eu achei que era um problema, mais um problema na minha vida. Me encarei dessa forma, eu já tinha tantos naquela época. Eu achei que as crises de ansiedade seriam mais um problema que eu teria que lidar. Só que não é assim. Eu estava totalmente equivocada. Crise de ansiedade é um problema sério que precisa ser investigado. Sempre há os motivos, né? Os motivos para a crise de ansiedade sempre estão lá. Ninguém tem uma crise de ansiedade por acaso, à toa ou do nada. Os motivos sempre estão lá. Quando eu olho hoje para a minha história, né, para a forma como eu estava vivendo lá em 2009, eu tenho total convicção, plena clareza dos motivos que estavam por trás da minha crise, né, daquela primeira crise. Eu digo até que eu demorei para ter crise de ansiedade, se for olhar pela maneira como eu estava vivendo, né? Já tinha anos que eu estava naquele estado de apreensão constante, né? Essa sensação de que algo muito ruim poderia acontecer. Já tinha anos, né? Já tinha anos também que eu tinha uma apreensão muito grande de exposição social, né? Medo das pessoas não me aceitarem, não gostarem de mim, enfim. Medo também de contrariar, as pessoas tinham muito esse medo. Então, eu vivia constantemente com esse estado de alerta. Né? Eu vivia constantemente dessa maneira. E naquele fatídico dia lá, no meu local de trabalho, né, onde eu estava aparentemente tranquila, né, não estava acontecendo nada que justificasse aquela reação, né, naquele momento, veio então a primeira crise como resultado desse acúmulo. Né? Então é isso, eu queria trazer, né, esse tema aqui, porque é muito importante, até para a gente começar, né, essa conversa, aqui, esse diálogo que eu quero ter, né, frequente aqui com vocês a respeito do que é crise de ansiedade. Nada melhor que inaugurar essa série de vídeos com esse tema, né, o que são crises de ansiedade. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha contribuído, e se você gostou, continue me acompanhando nas redes sociais. Muito obrigada pela sua atenção. Um abraço.